Meus irmãos, que a bondade e a graça do Senhor sejam mais uma vez manifestadas em nosso favor, enquanto nós ouvimos a sua santa palavra. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 6, do verso 8 ao verso 15. Atos, capítulo 6, do verso 8 ao verso 15. Leiamos a santa palavra do nosso Deus, que assim diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram e levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nos abençoe, ó Pai, com a riqueza do Evangelho nessa noite. Palavra viva do Senhor, que é dada a nós para a nossa instrução, para a nossa repreensão, correção e para a edificação na justiça, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra em Cristo Jesus, ó Pai. Abençoe a tua igreja, Senhor, o teu povo, e fortalece-nos com a verdade do Senhor. Fortalece o nosso coração e a nossa fé, para que assim possamos te honrar com obediência sincera, com vidas dedicadas, com temor e piedade na presença do Senhor, para a glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém e amém. Irmãos, eu vou começar com uma história engraçada, com um vídeo engraçado. E vocês já devem ter visto esse vídeo. O vídeo do menino baterista, talvez de 7, 8 anos, não sei se você viu, e ele falando com todo entusiasmo o que Deus tinha feito na vida dele. As palavras dele são as seguintes: olha que milagre, agora eu sou baterista da igreja. Olha o que Deus faz na vida da gente. Eu não era nada, era só um irmão na igreja também, igual tudo. Agora eu sou baterista. Olha o que Deus faz na vida da gente. Bem, o que esse menino fala, talvez possa parecer que não tem nada a ver com o texto que nós acabamos de ler. Será que tem? Mas a fala desse menino revela muito mais do que apenas o entusiasmo infantil de uma criança que agora pode tocar bateria na igreja. A fala desse menino representa o que parece ser bem comum no meio da igreja, no meio evangélico brasileiro. A ideia de que senso de valor está ligado à função exercida na igreja. Ou talvez a percepção de que a identidade de uma pessoa é constituída do reconhecimento externo que ela tem dentro da igreja. E ainda, a ideia de ser alguém no reino de Deus depende de ocupar uma posição, um lugar visível ou admirado pelas pessoas da igreja. O que isso pode implicar para nós, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor? Isso pode implicar que nós deixemos de fazer algo que é dever de todo crente, porque não estamos na função relacionada àquela tarefa, àquele dever. Ou talvez que não consigamos exercer, ou talvez não consigamos enxergar a graça de Deus em homens fiéis dentro da igreja, em pessoas fiéis dentro da igreja, porque elas estão em funções consideradas de menor importância. Por que eu digo isso?
Porque não é raro nós ouvirmos algo como: não, ele é só um diácono. Você já ouviu isso? Talvez ao ver alguém, talvez ensinando na igreja, ensinando com graça, com sabedoria, e alguém perguntar: ele é presbítero? Não, ele é só um diácono. Como se o diaconato fosse inferior por ser uma função de serviço. Estevão era um diácono, mas Estevão não era só um diácono. Ele era um servo fiel de Cristo. E isto é o que cada um de nós deve ser, o que cada crente deve ser, tendo ofício ou não, possuindo cargo ou não na igreja. Nós devemos ser servos fiéis, cheios do Espírito Santo e da graça de Deus para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. O caso de Estevão, é claro, é um caso especial. Nós vimos apenas menção de que Estevão e Felipe, que foram eleitos diáconos naquela primeira eleição, se tornaram pregadores do Evangelho. Quanto aos demais, nós não vimos mais referências sobre eles nas Escrituras. Mas Estevão e Felipe são destacados pela pregação do Evangelho. Estevão, especialmente, pela ousadia e por ter sido o primeiro mártir da igreja, por ter sido o primeiro morto por causa do Evangelho. Estevão surge no livro de Atos como um homem comum, mas também um homem usado extraordinariamente por Deus para a propagação do Evangelho na cidade de Jerusalém. O que ele fazia era bem semelhante ao que os apóstolos faziam em um sentido, porque o texto diz, no primeiro verso, que cheio de graça e de poder, ele realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Está dentro daquilo que Paulo destaca em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, como as credenciais do apostolado. Diz assim o texto de Coríntios, 2 Coríntios 12, 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda perseverança, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo está dizendo que essas características são credenciais apostólicas, ou seja, são credenciais dos dons concedidos por Deus aos apóstolos para a fundamentação da igreja, para estabelecer a igreja naquela região, naquele primeiro momento. Curioso aqui é que os apóstolos escolheram os diáconos exatamente para que os apóstolos não tivessem que fazer o serviço de diáconos. E por que agora tem um diácono fazendo o serviço de apóstolo? Não parece curioso? Os apóstolos escolheram os diáconos, eles chamaram a igreja, convocaram uma assembleia e disseram: vamos eleger 7 homens para que eles possam suprir as mesas, servir as mesas, para que nós, os apóstolos, nos dediquemos à palavra e à oração. Foi essa a razão porque foi dito que deveriam escolher diáconos. Atos capítulo 6, verso 2 a 4, é bem isso que nós lemos. Os apóstolos dizem: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Que serviço? O servir às mesas, o cuidar das viúvas. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Observando esse fato, nós podemos concluir que Felipe e Estevão cuidavam da distribuição diária juntamente com os outros 5. Eles se serviam às mesas e, especialmente aqui, olhando para Estevão, ele servia às mesas, servia às viúvas, mas no seu tempo livre, fora do serviço do diácono, eles davam testemunho do Evangelho, ele dava testemunho do Evangelho, não como apóstolo, mas como servo fiel de Cristo. Isso deve ser verdade a respeito de todo o crente, independente da função ou do ofício que ele possua dentro da igreja. Não há evidências nas Escrituras
de que Estevão participasse da administração eclesiástica e do ministério ordenado dos apóstolos, como um dos apóstolos. Mas mesmo não sendo um dos apóstolos, ele foi um servo fiel e extraordinariamente usado por Deus. Sim, nós precisamos aqui fazer uma distinção clara entre o ministério ordenado e o ministério e o trabalho, o serviço não ordenado. O ofício ordinário da pregação da palavra de Deus, que era o ministério dos apóstolos, não pode ser confundido com o testemunho cristão público e com a defesa da fé. O ofício ordinário da pregação da palavra de Deus é dado oficialmente a alguns homens, como mestres e pastores, que recebem o dom para isso. Mas todos os crentes devem dar testemunho cristão público e defesa da sua fé, com o fim de que outros conheçam a salvação. Esse é o dever de todos os crentes. E Estevão entendeu claramente essa verdade. Talvez ele pudesse pensar assim: eu sou diácono, a minha função na igreja é servir às mesas, a minha função na igreja é cuidar das viúvas, para isso eu fui eleito. E é esse o serviço que eu vou fazer, e eu vou fazê-lo bem feito. E talvez ele não desse testemunho do evangelho como ele o fazia. Aqui, claramente, ele entendeu que além da sua função, que além do seu ofício, ele tinha um dever que era de todos os crentes, o de proclamar o evangelho de Cristo Jesus, o de tornar conhecida a salvação do Senhor Jesus por meio do testemunho público do evangelho. Para ficar mais claro, o texto de Atos deixa bem estabelecido para nós. Primeiro, que os apóstolos foram separados para o ministério da palavra e da oração. Era ofício deles. Segundo, que os diáconos foram eleitos para o serviço de misericórdia. Isso também está claro no texto que nós lemos. E todos os crentes foram chamados para testemunhar publicamente de Cristo. Assim nós podemos concluir que o dever de testemunhar não depende da posição que cada crente ocupa na igreja, mas do fato de ser cristão. Simplesmente porque você foi salvo, porque você foi alcançado pela graça divina, você, como servo de Cristo, tem o dever de testemunhar do evangelho de Cristo para os de fora. Nem todos pregarão, nem todos se tornarão mestres, mas todos devem falar da salvação em Cristo Jesus. Considerando não somente esse fato a respeito de Estevão, mas também a sua disposição em até sofrer afrontas, sofrer perseguições por causa do evangelho, o que nós podemos aprender desse texto que nós acabamos de ler? Se nós olharmos rapidamente, nós podemos já concluir que servos fiéis e cheios do Espírito Santo glorificam a Cristo por meio de um testemunho público do evangelho, permanecendo firmes em sua fidelidade a Deus, mesmo diante da oposição, mesmo diante da injustiça e do sofrimento, porque eles visam a glória de Cristo, eles visam que a glória de Cristo seja manifestada neles. E esse deve ser o desejo, o anseio do coração de cada crente. Seja novo na fé, seja mais ou menos, ou seja velho, antigo na fé, você tem o dever de testemunhar da graça salvadora de Cristo Jesus. Não testemunhar da salvação é negar a sua própria identidade, porque você foi chamado para isso. Quando o Senhor promete o Espírito Santo, ele diz que a igreja seria testemunha do evangelho desde Jerusalém até os confins da terra. A igreja do Senhor é a testemunha do evangelho na terra. Nós herdamos essa missão de outras igrejas que vieram antes de nós. E nós continuamos a missão. E outras igrejas virão quando nós passarmos. Se Cristo não voltar até lá, outras igrejas virão e herdarão a mesma missão, o mesmo dever de tornar conhecido o nome de Cristo e a sua salvação. Assim, nós vamos olhar para o texto e vamos
aprender desse texto, ainda que seja, novamente lembramos, um texto histórico, em que nós não podemos transformar cada uma das experiências daquele povo em norma para nós, mas nós aprendemos verdades preciosas para a vida da igreja a partir do que nós lemos aqui. E a primeira coisa que nós vimos aqui é que um servo cheio do Espírito manifesta o poder de Deus e o testemunho da salvação de Cristo Jesus. A vida marcada pela plenitude do Espírito Santo evidencia Cristo. A vida marcada pela plenitude do Espírito Santo evidencia Cristo. Se você é cheio do Espírito Santo, o seu desejo primário será o de glorificar a Cristo, porque a missão do Espírito Santo é glorificar o Filho. A principal missão do Espírito Santo é glorificar o Filho. E aqui Lucas destaca o que Estevão era como homem. Ele era um homem cheio de graça e de poder. E voltando mais para trás um pouco, no texto do capítulo 6, na eleição dos diáconos, nós vimos Lucas escrevendo que deveriam ser homens cheios do Espírito, de sabedoria e de bom testemunho, ou de boa reputação diante da sociedade, diante da igreja. Portanto, Estevão era um homem de bom testemunho, de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder e cheio do Espírito Santo. Na verdade, todas as demais coisas, as primeiras coisas, é porque ele era cheio do Espírito Santo. Estevão não pregava como ele pregava e não realizava o que ele realizava por causa de sua personalidade forte, do seu temperamento mais evasivo, mais talvez pronto para falar, disposto a enfrentar situações. Talvez possamos pensar assim: por que Estevão se destacou? Talvez nós só não ouvimos sobre os demais, mas que os demais também tenham tido um papel importante na evangelização. Certamente tiveram. Mas Estevão é destacado aqui como o destemido diácono que se levantou por causa de Cristo, pela causa de Cristo, que sofreu por causa da sua coragem. Mas Estevão, aqui que está claro no texto, que não era a personalidade de Estevão que fazia dele o homem que ele era. Não era o seu temperamento que fazia dele o homem que ele era. Porque nós costumamos, talvez, comparar-nos com irmãos e dizer, olha, o irmão tem mais facilidade de falar do que eu, porque o temperamento dele é mais aberto, ele é mais falante, né? E por isso ele tem mais capacidade de falar do que eu. Eu não prego o evangelho porque eu sou tímido. Isso é uma mentira. Um empecilho que Satanás tem usado para impedir os crentes de cumprirem os seus deveres, de cumprir o seu dever de testemunhar do Evangelho de Cristo para os perdidos. Aqui no texto está claro que a força de Estevão não era natural, não era intelectual, não era emocional, ainda que essas coisas estivessem presentes, ainda que ele tivesse habilidades no falar, que ele tivesse capacidade intelectual excelente, talvez um equilíbrio emocional espetacular para enfrentar o sinédrio como ele enfrentou, o texto destaca que o resultado, que a eficácia do seu testemunho se deve a ele ser cheio do Espírito Santo, de graça e de poder. No verso 6, no capítulo 6, verso 10, nós lemos que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Porque ele era de um temperamento forte? Porque a sua personalidade era mais aberta? Porque ele tinha mais facilidade de falar? Certamente não. O texto mostra que era a capacitação do Espírito Santo, o poder do Espírito que o capacitava para isso. E aqui eu quero retornar à primeira proposição que eu fiz, do primeiro ponto, para que vocês não se esqueçam, nós não esqueçamos da verdade que deve ser aprendida aqui. Servos cheios do Espírito Santo manifestam o poder de Deus e o Evangelho de Cristo e a glória de Cristo. Por que é que nós não pregamos?
Talvez a resposta seja bem simples. Porque nós somos vazios do Espírito Santo. Porque nós somos fracos no exercício da piedade. Porque nós somos fracos na oração. Porque nós não nos exercitamos na piedade, nas disciplinas espirituais, naqueles meios de graça que o Senhor deu para nos capacitar, para que por eles sejamos cheios do Espírito e possamos pregar e possamos testemunhar com destemor, sem medo de consequências. Nós precisamos entender, meus irmãos, e aplicar isso para os nossos corações, que a verdadeira eficácia espiritual na vida do crente não vem de carisma humano, de habilidades pessoais ou do temperamento e da personalidade, mas vem da operação soberana e graciosa do Espírito Santo que habita em nós e que nos enche da plenitude de Deus. É isso que nos torna capazes de pregar o Evangelho. É isso que nos torna capazes de suportar afrontas por causa do nome de Cristo. É isso que nos torna capazes de colocar o nome, a vida e a obra de Cristo acima de nossa própria vida, de nosso próprio nome, de nossas próprias obras. Nós precisamos aprender de Cristo, aprender do Espírito, ser cheios dele, para que nós possamos proclamar a verdade do Senhor. João Calvino, interpretando esse texto, diz assim: aqueles que desejam falar corretamente devem primeiro ser ensinados por Deus interiormente. E quem é o mestre interno dos crentes? Quem é o mestre interno dos crentes? Senão o Espírito Santo da promessa, que foi dado a cada um que creu, que foi derramado em nós, em nossos corações, para nos capacitar e nos habilitar. Se nós desejamos pregar o Evangelho devidamente, corretamente, nós devemos ser ensinados por Deus interiormente. Nós devemos ser ensinados pelo Espírito Santo. Mas nós devemos também saber que nós enfrentaremos dificuldades por causa da verdade. Porque o Evangelho confronta inevitavelmente, o Evangelho confronta o coração incrédulo. E quando Estevão, ele começa a pregar e a fazer milagres e sinais em público, ele começa a confrontar os que se opunham ao Evangelho. Os opositores logo se levantam para perseguir, para tentar barrar, impedir o avanço de Estevão. Verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Esses opositores, que pertenciam a uma sinagoga específica, judeus que vinham talvez da dispersão, chamados judeus libertos, que vieram da dispersão, eles estavam profundamente comprometidos com as tradições humanas, profundamente comprometidos com o judaísmo tradicional. E eles estavam mais preocupados com as tradições humanas, como nós ouvimos hoje, que são mecanicamente aprendidas, do que com a verdade de Deus. O problema deles não era falta de evidência da verdade no testemunho de Estevão e dos apóstolos. O problema deles era a rejeição da verdade, porque a verdade confrontava a sua incredulidade. E saiba disso, cada vez que você testemunhar fielmente de Cristo, no seu trabalho, dentro da sua casa, cada vez que você expor o Evangelho de Cristo, a graça salvadora do Senhor, para um incrédulo, com o coração ainda endurecido para o Evangelho, certamente você será rejeitado. Certamente você será rejeitado. A menos que o Espírito Santo opere poderosamente naquele coração, para que as suas palavras possam ter efeito na vida daquela pessoa.
Mas nós não podemos escolher se vamos pregar ou não, porque não sabemos qual será o resultado. Se haverá conversão ou rejeição. Não podemos escolher. Nós só devemos ser fiéis. E foi isso que Estevão fez. Ele só foi fiel. E quando confrontado perante o Sinédrio, ele só expôs com fidelidade o que ele cria. Ainda que certamente soubesse que enfrentaria rejeição e oposição. Aqueles da sinagoga chamada dos libertos confrontavam o ensino de Estevão, confrontavam o que ele vinha dizendo e o que os apóstolos ensinavam. Mas o Espírito do Senhor capacitou tanto a Estevão que o verso 10 diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. A verdade de Deus vence, independente de que haja rejeição. Aqui, a verdade de Deus venceu intelectualmente o debate, mas espiritualmente não. A verdade de Deus venceu intelectualmente porque eles não podiam resistir à verdade, mas os seus corações endurecidos preferiram perseguir o mensageiro. Os seus corações endurecidos preferiram rejeitar a verdade e perseguir o instrumento da verdade que estava sendo usado por Deus para pregar o evangelho. E nós precisamos estar preparados para isso como igreja. Nós receberemos, como eu disse alguns dias atrás, nós receberemos muitas portas na cara na pregação do evangelho. Nós receberemos muitos nãos. Nós receberemos críticas, receberemos rejeição, oposição e até a possibilidade de perseguição. Mas o que importa é permanecermos fiéis à verdade, permanecermos fiéis ao Evangelho. Acima de tudo, permanecermos fiéis a Cristo como nosso Senhor. Quando o coração não se submete à verdade, frequentemente se responde com hostilidade. E João Calvino fala da incredulidade como um ídolo. E é claro que cada vez que você mexe com o ídolo de alguém, você mexe com o coração de alguém também. Alguém disse que cada vez que você atinge um ídolo, você fere um coração, porque os corações são os habitats dos ídolos. E a incredulidade, a dureza de coração, a rejeição à verdade como ídolo no coração desses homens foram duramente atingidas pela mensagem do Evangelho, pregada pelos apóstolos, anunciada por Estevão. E eles rejeitaram, não aceitaram o que Estevão disse, não aceitaram as explicações do Evangelho dadas por Estevão. Paulo, mais tarde, escrevendo aos Romanos, diz que os homens ímpios, eles suprimem a verdade por causa da sua injustiça. Eles tentam abafar a verdade para que a sua injustiça não seja evidenciada. Jesus, conversando com Nicodemos, diz também que os ímpios fazem as suas obras às escuras, às escondidas, porque eles têm medo de que a luz mostre as suas más obras. Mas os servos de Deus, aqueles que temem ao Senhor, fazem as suas obras às claras, porque as suas obras são feitas em Deus. Não há o que temer. E aqui é o exemplo claro, que Estevão faz as suas obras às claras. Ele realiza os milagres, ele prega, ele expõe a verdade às claras, sem temor. Porque aqueles que estavam na escuridão, certamente, ao ouvirem o que ele disser, iriam rejeitar, mas ainda assim ele precisava pregar porque eles estavam na escuridão e precisavam saber da luz. Nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. Nós não sabemos quem irá crer no Evangelho. Por isso nós devemos pregar, ainda que enfrentemos oposição. Ainda que enfrentemos oposição, nós temos que pregar. Ainda que pareça perda de tempo, nós temos que pregar. Lembro de uma vez que fomos fazer uma ação evangelística no bairro onde a nossa igreja estava. E tinha um centro espírita e uma senhora muito famosa no bairro, Dona Quelé. E nós passando de casa em casa, nós passávamos de casa em casa. E quando chegou ali
os jovens não queriam ir na casa da dona Quelé. Não vamos para a próxima casa, ela é macumbeira. Disse, nós fizemos um compromisso de bater em cada casa e apresentar Jesus. Então vamos lá. Ela nos xingou. E quando nós falamos que iríamos orar por ela, ela disse, eu não quero que ninguém ore por mim, vai embora daqui. Fomos rejeitados. Mas nós não sabemos o que irá acontecer. Mas nós temos que pregar. Ainda que nós sejamos rejeitados, ainda que nós soframos por causa da incredulidade daqueles que nos ouvem, nós devemos pregar. E Estevão fez isso com fidelidade. O que nós observamos aqui é que a fidelidade de um servo cheio do Espírito Santo foi mantida mesmo diante da oposição. Algo que é bem evidente aqui é que o coração incrédulo troca a verdade pela calúnia, pela mentira. E é isso que segue, é o próximo passo que os homens seguem depois que eles não conseguem resistir ao argumento de Estevão na sinagoga. Versos 11 a 14, a gente lê, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, ou que Moisés nos deu. A oposição ao evangelho se torna moralmente corrupta, aliás, se manifesta moralmente corrupta e sem nenhum compromisso com a verdade. E aqui, eles vão além da rejeição, eles se levantam contra a verdade com calúnia, com mentira, com infâmia contra Estevão. Como não conseguiram vencer Estevão pela verdade, como não conseguiram vencer a Estevão confrontando o que ele estava ensinando, já que eles não tinham a verdade, eles então levantam falsas testemunhas. Eles manipulam com dinheiro, eles distorcem as palavras de Estevão e organizam um certo julgamento injusto, bem parecido com o julgamento de alguém que nós vimos anteriormente. O mesmo padrão ocorreu com Jesus Cristo, o Senhor de Estevão e nosso Senhor. Vocês lembram do que está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 59? Diz assim, ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Veja, não há compromisso com a verdade. Mas não é por falta de compromisso com a verdade, não é por causa da impiedade dos homens que nós devemos calar a verdade, que nós devemos silenciar a verdade. Deixa que eles façam esse trabalho de tentarem silenciar a verdade, mas não nós por negligência, por abandono do nosso compromisso e do nosso dever. O Evangelho frequentemente expõe o pecado do homem de tal forma que os homens preferem destruir a verdade a se arrependerem. Eles preferem abafar a verdade do que se arrependerem de seus pecados, porque o arrependimento lhes custa caro. O centro da acusação desses homens no Sinédrio contra Estevão era a relação entre Cristo e o sistema mosaico. E o próprio Senhor Jesus Cristo vinha já ensinando que ele era o cumprimento da lei, que ele veio para... E ele de fato falou que ele destruiria o templo e reedificaria no terceiro dia, mas ele falava do seu próprio corpo, ele falava da morte que ele experimentaria por nossa redenção, não a destruição literal do templo de Jerusalém, mas tentaram acusá-lo de que ele queria derrubar o templo e de que ele queria corromper os costumes de Moisés. E agora a mesma acusação é feita contra Estevão.
Versos 13 e 14. Este homem não cessa de falar contra este lugar santo, o templo, e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Os líderes não compreenderam que Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento, já havia vindo. Que Jesus, o Nazareno, era o Messias, o Cristo de Deus, prometido lá no Antigo Testamento. Não entenderam que Cristo era maior que o templo. Não entenderam que a antiga administração da aliança no Antigo Testamento apontava tudo eram setas apontando para Cristo. E que Cristo era a perfeita realidade de todas aquelas representações do Antigo Testamento. A sua morte única, perfeita, era a realidade de tudo aquilo que o sacrifício no Antigo Testamento, no templo e no tabernáculo indicavam. Eles não compreenderam isso. O problema deles era muito sério, era um problema do coração. O problema deles era idolatria religiosa. Eles haviam transformado o templo, as tradições, as cerimônias, os costumes em substitutos da verdadeira adoração. A verdadeira adoração só é possível por meio de Cristo. Cristo já havia vindo naquele momento em que Estevão pregava, mas eles não aceitaram a Cristo, não aceitaram a sua mensagem, não aceitaram que ele era o cumprimento das profecias antigas do Antigo Testamento. E a pregação fiel de Estevão era exatamente o confronto dessas ideias dele, o confronto das tradições humanas, daquele apego que eles tinham por coisas que Cristo já havia cumprido. E aqui a gente pode perceber na postura desses homens que é possível defender questões religiosas e, ao mesmo tempo, rejeitar a verdade. É possível estar tão apegado a um sistema religioso, mas não ser, de fato, uma testemunha do Evangelho. E, infelizmente, a gente viu, graças a Deus, essa onda tem passado, né? Mas a gente viu muito na internet algumas posturas de jovens que se denominavam reformados, que na verdade não tinham nenhum compromisso com o Evangelho. Eram vorazes em defender o calvinismo, vorazes em defender certas doutrinas, mas não consideravam as pessoas com as quais eles conversavam. Não havia amor, não havia piedade, não havia temor do Senhor. Coisas absurdas aconteceram. Nós precisamos entender que conhecimento sem piedade é morte. Conhecimento sem piedade, conhecimento sem compromisso com a verdade, conhecimento sem conhecimento de Deus, não tem valor nenhum. E esses homens eram profundos conhecedores da lei, profundos conhecedores do sistema mosaico, profundos conhecedores do Antigo Testamento, de todo o sistema religioso ao qual eles estavam ligados. Mas eles não conheciam a verdade. Porque Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, e eles não conheciam a Cristo. Eles rejeitaram a verdade, rejeitaram a Cristo. Aqui, nessas palavras, há um contraste claro entre a fidelidade de Estevão ao Evangelho e a fidelidade dos judeus às tradições. E aqui, claramente, nós podemos perceber o quão perigoso é estar comprometido ou manter fidelidade a tradições humanas e rejeitar a verdade do Evangelho. Estevão permaneceu fiel. Ainda que ele fosse acusado com acusações mentirosas, caluniosas, dizendo coisas que ele não disse, pagando para mentirem contra ele. O texto é bem claro, verso 11, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Vocês veem que é a mesma acusação contra Jesus?
Jesus foi condenado por quebrar o mandamento do nome, de tomar o nome do Senhor em vão. A acusação deles foi essa, que Jesus havia quebrado a lei de Moisés, que ele havia blasfemado, tomando o santo nome do Senhor em vão. A acusação agora é a mesma, a mentira agora é exatamente a mesma com a qual acusaram Cristo, que ele blasfemou contra Deus, que ele blasfemou contra o santo nome do Senhor e contra o templo. Mas o Senhor honra a fidelidade dos seus servos. E o servo fiel, e essa é a última coisa que nós vimos aqui, e o servo fiel reflete a glória de Cristo, mesmo em meio à perseguição e à dor. Deus honra publicamente aos seus servos. Se não nesta vida, ele o fará no último dia da sua glória. Deus honra publicamente os seus servos. Se não agora, ele o fará no dia da vinda do nosso Senhor. Mas Deus honra publicamente os que se mantiveram fiéis. Enquanto os líderes manifestavam ódio, inveja, dureza de coração, falsidade, mentira, calúnia, Estevão manifestava verdade e uma paz sobrenatural. Nós veremos no próximo sermão a acusação e execução de Estevão, e nós veremos como ele reagirá diante de tudo o que aconteceu. Mas nesse momento, ele já reage com uma paz sobrenatural, que certamente só o Espírito Santo pode conceder. O que acontece quando eles os acusam perante o Sinédrio? Lá estava diante dos homens mais importantes de Jerusalém, assim como os apóstolos foram pouco tempo antes. Lá estava Estevão, o diácono, diante dos homens mais importantes, dos homens da mais alta corte de Israel, sendo acusado falsamente, sendo caluniado. Mas lá, enquanto eles falavam, olharam e viram algo no seu rosto. Verso 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. O seu rosto refletia algo. O seu rosto refletia algo, certamente refletia a sua comunhão íntima com Deus, porque ele era um servo fiel do Senhor. Seu rosto também refletia uma consciência limpa perante o seu dever e perante o seu Senhor, porque ele não havia sido omisso na sua missão. Ele não foi negligente àquilo que Deus colocou em suas mãos. Certamente também ele refletia a própria glória de Deus, porque Deus honra os seus servos. Há aqui um paralelo evidente com o que aconteceu com Moisés, e eles confrontam exatamente porque Estevão estava corrompendo os costumes dados por Moisés. Foi esse o argumento deles, um dos argumentos deles. Estevão estava corrompendo os costumes deixados por Moisés. Mas aqui, o rosto de Estevão se assemelha ao rosto de Moisés quando ele desce do monte. Êxodo 34, 29, diz que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava. E ele não sabia Moisés, que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus haver falado com ele. A glória do Senhor resplandecia na pele daquele servo fiel. A glória do Senhor resplandecia no rosto de Estevão. Na verdade, quando nós olhamos o julgamento de Estevão, os seus argumentos, a sua defesa, e nós veremos com mais clareza no próximo sermão, o que a gente percebe é o quanto Estevão se parece com Cristo. O quanto esse homem, que é só um diácono, parece com Cristo. Todo o episódio, todo o julgamento de Estevão lembra o julgamento do próprio Jesus. Falsas testemunhas, acusações religiosas, tribunal injusto, ódio da liderança religiosa e a serenidade do perseguido diante da perseguição. A certeza de que ele está
nas mãos de Deus. Quem está nas mãos de Deus não teme as mãos dos homens. E ele tinha essa certeza de que ele estava seguro nas mãos de Deus. Por isso ele decidiu, ele estava pronto para ser fiel até o fim, até a morte. Esse discípulo que havia sido conformado ao caráter de Cristo, naquela situação estava sendo ainda mais conformado ao seu Senhor. Porque agora ele tinha o privilégio de sofrer afrontas como o seu próprio Senhor havia sofrido, como o próprio Cristo havia sofrido. Isso deve nos ensinar algo precioso sobre fidelidade a Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Irmãos, estejamos cientes que a nossa fidelidade a Cristo poderá nos custar a nossa reputação, poderá custar conforto e poderá custar até a própria vida. Mas é melhor estar nas mãos de Deus, seguro nas mãos daquele a quem somos fiéis, do que buscar conforto e segurança nas mãos de ímpios. Deus sustenta os seus servos. 2 Timóteo 3,12, nós somos alertados pelo apóstolo Paulo de que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. E aqui quem fala é alguém que foi perseguidor da igreja, que inclusive foi perseguidor de Estevão, que inclusive viu a execução de Estevão e concordou com ela. Mas agora ele reconhece, Paulo tempos mais tarde reconhece, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não há outra opção. Não há outro caminho. Objeção, rejeição, perseguição faz parte da caminhada cristã. Não espere que a caminhada cristã seja fácil o tempo todo. Não será. Nós sofreremos por causa do Evangelho. Atos 6, o verso 8 ao 15, nos mostra algo muito importante para a nossa vida como igreja, especialmente agora que nós temos buscado nesse ano como proceder como igreja de Deus, visto que nós vamos nos organizar, ter o nosso próprio conselho, nossa própria junta diaconal. Como nós devemos proceder como igreja de Deus? Não somente os oficiais, que aqui serão eleitos e empossados, mas também toda a igreja, cada membro dessa igreja, como devemos proceder. O que nós vimos em Atos é que homens cheios do Espírito Santo inevitavelmente confrontam esse mundo. E a nossa oração deve ser que cada membro desta igreja seja tão cheio do Espírito Santo, da promessa, que cada um de nós seja um confronto à impiedade desse mundo. Que cada um de nós seja um confronto à impiedade de Marabá. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo confrontarão esse mundo com a sua santidade, com a sua piedade. Não porque são perfeitos, mas porque refletem a glória daquele que nos chamou. Esse confronto, meus irmãos, e essa é a segunda coisa que nós vimos no texto. Esse confronto naturalmente suscita hostilidade e a perseguição do mundo. Mas sejamos fiéis. Por isso a nossa oração deve ser que cada homem, cada mulher, cada criança desta igreja seja tão fiel a Cristo que ele não deva fidelidade, ou ela não deva fidelidade a ninguém mais como Senhor, a não ser a Cristo Jesus. E que se nós precisarmos sofrer por causa da nossa fidelidade a Cristo, que soframos todos juntos, mas que honremos ao nosso Senhor, que honremos a Cristo. Terceira coisa, nós precisamos aprender como igreja que Deus sustenta e glorifica os servos que permanecem fiéis. Alguns servos não foram glorificados, não receberam a honra ainda nesta terra. Já estão mortos. E alguns morreram de forma vexatória. Mas as Escrituras dizem que Deus não deixa nenhum dos seus servos fiéis na vergonha.
As Escrituras dizem que nenhum dos que olharam para ele foram envergonhados. Nenhum. Portanto, nós podemos ter a certeza de que ainda que padeçamos, ainda que soframos e ainda que morramos, o Senhor nos glorificará. Porque ele prometeu conceder ao seu povo a glória que é dada ao seu Filho Jesus Cristo. Nós nem merecemos isso. Nem somos dignos de participar da glória de Cristo. Mas ele prometeu e ele o fará. Aqui nós vimos, na verdade, e a gente vai ver ainda, verá ainda no próximo sermão, a vitória de um crente na derrota. A vitória na derrota de Estevão. Estevão não venceu porque escapou do sofrimento. Estevão não venceu porque escapou da morte. Nós tivemos outros exemplos que venceram assim. Daniel escapou, venceu escapando da cova dos leões. Os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, escaparam da fornalha ardente de fogo. Mas Estevão não escapou. Ele não venceu porque escapou do sofrimento e da morte, ele venceu porque foi fiel até a morte. E nós temos aquela promessa maravilhosa do Senhor em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aos fiéis será dado ouvido o seu Senhor, entre para o gozo do seu Senhor, benditos do meu Pai, servos fiéis. O Senhor honrará cada um dos que permanecerem fiéis a Ele. Estevão foi glorificado na sua derrota, porque Cristo foi glorificado nele. E esse deve ser o desejo nosso, ainda que sejamos derrotados, mas se Cristo for glorificado na nossa derrota, se Cristo for glorificado na nossa humilhação, nós cumprimos muito bem o nosso papel nesse mundo. E a nossa oração deve ser essa: que Deus nos dê a graça de permanecermos fiéis, que Deus nos torne cheios do Espírito Santo, de coragem e de poder para proclamar o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Ainda que isso implique em rejeição, perseguição, ainda que isso implique em perder a própria vida. Essa mesma perspectiva aparece nas palavras de Paulo. E certamente o testemunho de Estevão marcou profundamente a vida de Paulo. Eu tenho certeza absoluta. O texto diz que Paulo assistiu à execução de Estevão. Nós vamos ver isso mais para frente. Paulo assistiu à execução de Estevão. E certamente naquele dia Paulo não entendeu, mas depois que ele foi encontrado por Cristo, ele certamente entendeu a serenidade, a paz, a tranquilidade de Estevão no momento da sua morte. Porque ele diz assim em Filipenses 1, do verso 19 ao 21. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Agora prestem atenção, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja que Paulo entende igual Estevão, que Cristo é glorificado quer pela vida, quer pela morte. Cristo é glorificado na fidelidade dos seus servos. E eu sei que eu cheguei num momento muito tenso do sermão, e que talvez se eu fizer você voltar para o vídeo do menino baterista, parece quebrar a sequência aqui. Mas eu queria fazer você voltar para o vídeo do menino baterista. É bem engraçado o vídeo até. É verdade que ele estava sinceramente feliz por servir a igreja, quando ele diz: agora eu sou baterista. Olha o que Deus fez na vida da gente.
E eu entendo o entusiasmo desse menino. Não está errado de estar tão entusiasmado, porque agora ele podia servir como baterista. Mas a ideia de que ele não era nada na igreja e que passou a ter valor depois que se tornou baterista é que é problemática. Eu não era nada na igreja, eu só era um irmão também. Igual tudo. Mas agora eu sou baterista. Olha o que Deus faz na vida da gente. Infelizmente, meus irmãos, essa ideia pode estar levando a maioria dos crentes a viverem vidas medíocres por não possuírem uma função evidente na igreja. Parece que pensam assim, porque eu não tenho uma função na igreja, eu não preciso buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso nós temos igrejas vazias do Espírito Santo e da graça e do poder de Cristo. Porque a maioria dos crentes se contentam com uma vida medíocre e não fazem o devido uso dos meios de graças concedidos por Deus para que tenhamos plenitude da graça do Espírito de Cristo. A maioria dos crentes só pensam que precisam ter uma vida cheia do Espírito Santo e de testemunharem publicamente de Cristo se possuírem uma função, um cargo na igreja. E alguns até acreditam que é papel do pastor pregar o evangelho, sair pelas ruas evangelizando as pessoas para trazer mais gente. Quando as escrituras deixam claro que é papel de cada cristão, de cada crente. Muitos consideram que se tornam mais importantes para o reino se possuírem um cargo eclesiástico. E alguns consideram que certos cargos eclesiásticos não são tão importantes para a vida da igreja. E talvez você tenha sido alguém que um dia disse, não, ele é só um diácono. Mas Estevão, que era um diácono, não era só um diácono. Estevão era servo de Cristo. Estevão era servo fiel de Cristo Jesus. E é isso que cada um de nós deve ser, independente da função que nós tenhamos no corpo. Estevão não se tornou importante para o corpo quando ele apareceu perante o Sinédrio para defender a sua fé, para defender o evangelho. Estevão não se tornou importante no corpo, ainda que para nós, na mentalidade de muitos hoje, o diaconato não é algo tão importante, mas ele não se tornou importante no corpo quando foi eleito diácono. Não, antes disso, ele já era um homem de boa reputação, cheio de sabedoria e do Espírito Santo. E ele era, talvez pudesse dizer como o menino da bateria, eu era só um crente na igreja também. Mas ele era só um crente fiel a Cristo Jesus. Ele era só um crente de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de poder. Ele era só um crente cheio da graça de Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, como eu quero ser só um crente desse jeito. Como eu quero ser só um crente desse jeito. Graças a Deus, porque o Senhor me chamou para o ministério, Ele me considerou fiel para ser pregador do Evangelho, mas eu me contentaria em ser só um crente fiel. Só um crente fiel e cheio do Espírito Santo. Estevão era um servo fiel na igreja, e ele foi escolhido para servir às mesas. Ele era um servo fiel de Cristo. Por isso, não se limitou a servir às mesas, mas ele se colocou prontamente para dar testemunho do Evangelho de Cristo, até sofrer por causa do seu testemunho. Ele se colocou até para sofrer por causa do testemunho de Cristo. A eficácia de Estevão não estava na visibilidade do seu serviço. A eficácia de Estevão não estava na função que ele exercia, mas numa vida cheia do Espírito Santo,
na fidelidade que ele mantinha para com Cristo. E isso é que faz toda a diferença. Talvez seja esse um dos grandes perigos da igreja nos nossos dias, que há muitos querendo ser vistos e poucos querendo ser fiéis. Há muitos buscando proeminência e poucos desejando servir. E Paulo mostra que o caminho é o oposto. Assim como o Senhor Jesus disse que aquele que quer ser maior, que seja o primeiro a servir, que seja o primeiro a ser servo. E Paulo diz isso em 1 Timóteo 3,13, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que o nome de Estevão passou na mente de Paulo quando ele escreveu isso aqui. Porque certamente ele já estava pensando sobre os outros diversos diáconos que ele conheceu e que haviam alcançado proeminência e muita intrepidez na fé por causa do seu serviço fiel. O alvo de nossas vidas, meus irmãos, é que Cristo seja engrandecido em nós. Seja na morte, seja na vida. Seja no serviço que nós julgamos mais importante na igreja, seja no menor serviço que nós possamos executar. O alvo de nossas vidas é que Cristo seja engrandecido em nós. E ao invés de dizermos como um menino baterista, olha que milagre, agora eu sou alguma coisa na igreja, que nós possamos dizer, olha que milagre, agora Cristo é glorificado em mim. Olha que milagre, olha que maravilha, agora Cristo é glorificado em mim. Para encerrar, meus irmãos, eu queria chamar essa igreja a um compromisso sério com Cristo como Senhor. Em primeiro lugar, nossa igreja precisa de homens cheios do Espírito Santo e não apenas de habilidades humanas. Nós não precisamos dos melhores homens e das melhores mulheres dessa igreja. Nós precisamos dos mais fiéis e dos mais comprometidos com o Evangelho de Cristo, dos mais cheios do Espírito Santo. Segunda coisa, nós não precisamos de homens que sejam experts na sua área ou nas suas profissões. Nós precisamos de servos fiéis que prevalecerão mesmo no dia da oposição, mesmo no dia da perseguição. A igreja precisa de servos corajosos, que sejam capazes de dar testemunho público de Cristo, sem medo das consequências. A glória de Deus resplandecerá em nossas vidas, se assim agirmos. Porque a glória de Deus resplandece de forma mais evidente nos seus servos, quando eles são capazes de sofrer por permanecerem fiéis. E que o Senhor nos conserve fiéis e que Ele nos encha com a graça e o poder do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Ó Deus,